Creio nessa palavra, Deus nos ama, aleluia. Mas Deus cria o homem à imagem e semelhança. Porém, quando olhamos para a palavra de Deus, podemos observar que havia um ser maligno que um tempo almejou ser semelhante a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus e fez um plano diabólico e até tentou, mas nada e nem ninguém pode vencer o Deus que nós servimos. Nada e nem ninguém pode servir o Deus dessa igreja. Por isso somos vencedores, porque Deus nos garante a vitória. Aleluia. Ele é expulso do céu e cai na terra. Mas ele é observador, estou falando de Satanás. E ele observando a criação de Deus e vendo como Deus amava aquela criação e fazendo aquela criação imagem e semelhança, então ele decide derrubar a criação de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo que Satanás tenta Eva, oferecendo a ela o fruto que Deus havia lhe proibido que ela comesse junto com Adão. A Bíblia diz que Eva come do fruto e ainda por si oferece ao seu marido, que também come do fruto. A palavra de Deus diz que então os dois, eles perdem a inocência, eles perdem a presença de Deus, eles perdem a comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que um via a vergonha do outro, ou seja, a sua inocência, a sua pureza foi perdida, eles pecaram. Deus, pois a palavra pecado no original significa errar o alvo, e eles erraram, eles desobedeceram a Deus. E quando lemos Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E ainda em Romanos 6 e 23, a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, veio consequências irreparáveis. A primeira consequência, a morte espiritual. Com essa morte espiritual vieram as enfermidades, as doenças, as malésias e a morte física. Deus então, vendo que o homem havia caído, Deus faz uma reunião com Adão, com Eva e com a serpente Satanás. Gênesis capítulo 3, Deus começa a punir os culpados por aquele acontecimento. A Bíblia diz que Deus, ele olha para Eva e diz: tu, mulher, darás luz com dores, tu vai ter dor no parto. Você, homem, vai ter que trabalhar para comer, se quiser comer, vai ter que suar, vai comer do teu trabalho. E tu, serpente, essa eu quero ler, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a palavra de Deus vai nos dizer assim, se você quiser me acompanhar eu lhe agradeço. Gênesis 3 e 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, isso aqui é a primeira promessa de Deus para a remissão do ser humano. Quando o homem cai, quando o homem peca, Deus já tinha a solução. Pois a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado um cordeiro. Porque quando o inimigo pensa que vai pegar Deus desprevenido, Deus já está um passo à frente a ele. Quando o inimigo pensa que vai pegar os servos de Deus desprevenidos, Deus sempre tem um escape para eles. Quando você serve a Deus, quando nós servimos a Deus, Deus sempre terá para nós livramentos, bênçãos, graça, e o inimigo não vai tocar na sua igreja. Aleluia! Essa é a primeira promessa, eu quero que você entenda. Semente da mulher fala de filho. Deus estava dizendo: vai nascer um menino, vai nascer de uma mulher,
que vai resgatar a humanidade. Este que eu vou dar à humanidade pisará na cabeça da serpente, ou seja, todo o plano de Satanás ele vai destruir. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto disso, porque Deus, ele sempre tem algo bom para o povo, para a raça humana. Glória, oh glória, aleluia, aleluia. Palavra de Deus, queridos irmãos. Glória a Deus. Tu és fiel. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que ali Deus ainda mostrou que não seria de graça, porque somos salvos pela graça, mas não é de graça. Teve um preço pago. Deus, teve um preço a ser pago, porque a palavra de Deus diz que Jesus pisaria na cabeça da serpente, é verdade. Porém a serpente iria ferir o seu calcanhar. Isso fala de sofrimento, isso fala de dificuldade, isso fala que não seria fácil. Para você estar aqui nesta noite, Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Para nós estarmos aqui glorificando a Ele, Ele teve que se sacrificar por amor a mim e a você. Você só está aqui nesta noite porque Jesus, Ele te ama. E se eu fosse você, adorava ao Senhor nesta noite, porque Ele tem uma palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não se preocupe porque é no meio da rua, não se preocupe porque está fazendo frio, se preocupe que Ele está aqui, quando aonde Ele está. Eita glória, aonde Ele está. Aleluia. Aonde Jesus está tem coisa grande. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus é o Rei da Glória. Oh glória. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Ele disse: eu vou enviar meu filho. Ele vai pisar na tua cabeça. Os planos do inimigo foram frustrados. E eu quero ser homem de Deus como sou, e perante todo esse povo de Deus que aqui está, para dizer a primeira palavra que Deus coloca no meu coração: há planos do inimigo nesta noite sendo desfeitos. Toda a investida do mal contra este lugar está sendo quebrado em o nome de Jesus. Quantos creem, levante a mão, glorifique ao Rei. Deus me manda dizer nesta noite: estou no controle de tudo. Aleluia, glória a Deus. Deus faz a promessa e Deus continua renovando a promessa que enviaria o Messias. Quando lemos Salmo 22 e o verso 1 fala que o Messias teria que sofrer e teria um momento na sua caminhada que ele seria desamparado. Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus na cruz do Calvário, quando lemos, por exemplo, Mateus capítulo 27, versículo 46, a Bíblia diz que Jesus pendurado naquela cruz, ele clamou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele iria ser um rei. Ele seria um grande rei. A palavra de Deus diz no Salmo de número 24, do verso 7 ao verso 10, o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Houve uma pergunta no céu: quem é este Rei da Glória? Aí houve a resposta: é o Senhor forte, é Deus poderoso, Ele é o Senhor da Glória. Aí o verso 9, há novamente uma exclamação no céu: levantai-vos, ó entradas, levantai-vos, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é
o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Glória a Jesus é o Rei da Jesus. glória. Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória, a palavra de Deus vai nos dizer no Salmo de número 22 e o verso de número 28 que ele seria rei e dominaria em todas as nações. Hoje não é diferente, tem servos de Deus nos 4 cantos do mundo e chegou em vertente do Lero também, aonde estão os servos de Deus que confiam nele acima de tudo. Ele é rei. Ele é rei. Ainda quando lemos a palavra de Deus, no Salmo de número 41, e o verso de número 9 fala que Jesus ele seria traído. Diz que por um amigo íntimo, Jesus seria traído. Quando lemos, aleluia, eu gosto dessa passagem, já foi citada aqui. O profeta Isaías, cheio de Deus, oh glória, ele recebeu, irmãos, de Deus uma palavra e ele escreveu e falou para aqueles que ouviam. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Pois a palavra, irmão de Deus, em Isaías capítulo de número 9 e o versículo de número 6 diz: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Aleluia. Eita, que Deus tremendo. Isso, irmãos, há 700 anos antes de Jesus nascer. A palavra de Deus já não mostrava estas verdades. Mas o profeta Isaías, em Isaías 55, ele nos falou algo que eu queria ler com os irmãos. Aleluia. Pois a palavra de Deus diz em Isaías 53 que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para remir aos pecadores, ele teria que tomar sobre ele culpas, dores, enfermidades que não provinham dele. Jesus não sofreu porque ele merecia. Jesus sempre foi santo e continua sendo. Não se achava pecado e nem defeito em Jesus. Quando Jesus foi tentado em Mateus capítulo 4, ele triunfou sobre a tentação. Aleluia. Quando Jesus, ali a ponto de ser entregue, que Pedro levanta uma espada e tora a orelha do soldado, ele disse: Pedro, para com isso, deixa de ser besta. Se eu quisesse, eu orava ao Pai e ele enviava um exército de anjos e me tirava daqui. Pedro, eu vou passar por esse processo porque eu te amo, Pedro. Eu vou passar por esse processo porque eu amo a humanidade. Eu vou passar por esse processo porque eu vou resgatar eles. Um dia o inimigo da presença de Deus, mas eu vim aqui na terra para trazer eles de volta para perto de mim. Eu vim para a terra para trazer eles para perto de mim. Aleluia. Os que crerem sentem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías Jesus. 53, a partir do versículo 3, o profeta viu uma visão e escreveu. Ele disse assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e comum de que os homens escondiam o rosto. Não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o versículo de número 5, o profeta diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Eu me alegro com esta palavra, irmãos. Aleluia. Porque nenhum de nós merecíamos, nenhum do ser humano merecia tamanho amor, tamanha graça, tamanho perdão. Mas Jesus um dia olhou para nós do mais alto e sublime céu e disse: eu vou descer, eu vou morrer por eles, eu vou salvar eles. Quantos creem na salvação de Jesus? É um glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. Nós não merecíamos, mas Jesus nos amou. Você tem comunhão com o irmão que está do seu lado? Diga assim: Jesus me Aleluia. amou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem éramos nós? Mas Ele nos amou. Glória a Deus. Veja que a palavra diz que Ele tomou sobre si as nossas. Ele não tinha, irmãos. Ele era perfeito. Ele era lindo, continua sendo, mas eu estou falando no sentido, não precisava, aleluia, se ele não quisesse vir, ele não vinha. Mas ele, como Deus, a palavra de Deus diz que ele humilhou-se a si mesmo, ele aniquilou-se, ou seja, ele tirou toda a sua glória. Deixa eu fazer uma comparação aqui rápida, que eu já estou encerrando. Imagine se você é um gerente de uma loja muito grande. E de repente o dono da loja chega e você diz assim: fulano, você é gerente, ganha bem, mas infelizmente você não pode ser mais gerente. Se você quiser continuar aqui na empresa, eu vou deixar você como faxineiro. Nada contra faxineiro, é uma profissão digna, mas eu estou falando aqui de níveis de posição. Você vai ser um faxineiro e perceba que o seu salário é X, eu vou reduzir em 75%. Ou seja, se você ganhava 1.000, você vai ganhar só 250. E vai perder toda a sua posição aqui. Quem de nós aqui diria: eu quero? Eu acho difícil. Perder tudo que você tinha. Deixar tudo que você tinha. Todo o seu status. Todos os seus bens. Tudo que você tinha de melhor você deixar. Vou deixar tudo. Mas eu vou continuar porque eu amo este trabalho. Eu creio que muitos de nós não aceitaríamos. Porém, Jesus, que é Deus, Ele veio à terra como homem, ou seja, Ele se esvaziou por completo. Tudo que Jesus tinha de glória divina, Ele deixou no céu e veio como homem. Jesus é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Tudo que ele tinha, ele deixou. Ele veio como homem, sofreu como homem, padeceu como homem, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Lucas capítulo 1 fala do nascimento de Jesus. E por isso comemoramos o Natal. Maria recebe a visita do anjo e ela fica admirada com aquilo e diz: isso é impossível de acontecer. No versículo de número 35, o anjo diz para Maria: olha, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo e tu vai conceber do Espírito. Ela diz: mas como é que pode isso? Eu sou uma mulher que ainda não conheci Arão, eu ainda sou virgem, não tem como isso acontecer. O anjo olha para ela, o versículo 37, que a gente conhece muito bem, ela diz: Maria, o anjo diz para Maria: tem coisas para o homem que é sim impossível de acontecer, mas para Deus nada é impossível, Maria. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E por amor a vocês, Ele vai enviar o seu Filho. Jesus nasce, irmãos, e interessante que Jesus, sendo rei, Ele não teve um nascimento de rei. Jesus nasce em um curral de animais. A Bíblia diz que a recém-nascido, o rei sabe que nasceu um rei. E
tem preocupação de perder o seu trono. Então ele diz: todo recém-nascido sendo homem mate. E há uma perseguição tremenda em Jerusalém. O Jesus recém-nascido tem que descer com a mãe e com o pai para o Egito. Eles descem. A Bíblia vai falar de Jesus a partir com 12 anos, quando Jesus agora ele está no meio dos doutores, ensinando os doutores da lei, e os doutores admirados com Jesus, dizendo: da onde vem essa sabedoria desse menino? Não tem condição de um rapaz, de um menino tão novo como ele, ser tão mais sábio que a gente. Da onde vem essa sabedoria? Glória a Deus. Depois dessa passagem, a Bíblia passa algum tempo sem falar de Jesus. A história não nos conta mais durante a mocidade e a adolescência e a juventude de Jesus. Mas quando Jesus chega aos 30 anos, ele começa o seu ministério terreno. E Jesus começa, irmãos, de uma forma maravilhosa. A palavra de Deus diz que aonde tinha cego, Jesus dava vista. Aonde tinha coxo, Jesus botava para andar. Aonde tinha leproso, Jesus curava da lepra. Aonde tinha morte, Jesus ressuscitava. Aonde tinha enfermo, Jesus curava. Aonde tinha tristeza, Jesus chegava com alegria. Porque Jesus é assim. Se tu sente tristeza na tua alma, se tu sente falta de alguma coisa, aceita Jesus como teu Salvador, e verás que Ele vai te completar de uma alegria que dinheiro não dá, que amigo não dá, que fama não dá. Aquele vazio que tu sente na alma, Jesus pode te encher hoje. Aleluia. Havia uma mulher que 12 anos estava com fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro com o médico. Ela era rica, já ficou pobre, gastou tudo com o médico, não tinha jeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela disse: se eu tocar na hora do vestido de Jesus, serei curada. Ela foi. Havia uma grande multidão, mas ela se espremeu, se apertou, tocou. Quando ela tocou em Jesus, aleluia, na mesma hora ela ficou sã. Oh glória. Havia uma mulher que há 18 anos ela andava encurvada, mas ela um dia encontrou Jesus, e Jesus chegou nela, e era um espírito que havia na coluna daquela mulher. E a palavra de Deus diz que Jesus, então, expulsando aquele espírito de enfermidade, na mesma hora aquela mulher ficou aprumada. Porque quando Jesus chega, há milagre. Onde Jesus chega, há novidade de vida. Oh, glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia. Agora, interessante que havia um homem muito amigo de Jesus. Eu quero encerrar com este homem. Mas só que um dia